Queridos irmãos e irmãs, vamos estudar a palavra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos expor hoje o texto, os versos 7 a 10 deste capítulo 12 da segunda carta de Paulo. Quero fazer a leitura, então, com os irmãos e peço que vocês acompanhem, então, aí na sua Bíblia. Segundo aos Coríntios 12, começando no verso 7, nos diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para esse tempo em que vamos ouvir a Tua voz, conforme descrito aqui na Sua palavra bendita. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos, a apropriarmos-nos desta palavra, a que ela faça parte da nossa vida, do nosso ser, e que possamos então aplicá-la assim nas nossas vidas e que a Tua glória possa ser vista na vida de cada um de nós, dos Teus servos. Faz assim, ó Deus, ajuda-nos. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como é que o cristão, como é que nós, cada um de nós, filhos de Deus, povo de Deus, membros da aliança de Deus, como é que nós devemos enfrentar o sofrimento? O apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele vai mostrar isso para nós com relação a um evento específico na sua vida. Ele vai mostrar para nós como é que ele enfrentou o sofrimento e como é que nós podemos então aprender com o apóstolo, aprender com esta palavra inspirada que Deus então mandou Paulo escrever e deixar para nós esta lição. E ao falar deste assunto, sofrimento, na sua própria vida, Paulo não está aqui apenas tratando de uma maneira teórica, mas ele viveu exatamente isto. Nós vemos no livro de Atos, nós vemos nas suas cartas, e em certo momento o apóstolo Paulo registra o seguinte, ele diz assim: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, ele mesmo passou pelos sofrimentos, e ele pode então nos instruir. Ele pode, então, nos ensinar. Deus nos dá essa graça de, através de um servo dele, nos ensinar. Assim como fez com Cristo, assim como fez com Jó, assim como fez com vários outros irmãos do passado registrados nas Escrituras. Podemos aprender com o nosso Deus, através da vida prática desses irmãos. E aqui, especificamente, com o sofrimento deles, como eles passaram por isso, como eles enfrentaram isso, como eles reagiram ao sofrimento. A vida de Paulo, nós sabemos aí, conforme descrito então nas Escrituras, que Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, expulso de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, foi tido como um impostor em Corinto. Paulo enfrentou as feras lá em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, ele enfrentou naufrágio na viagem que estava preso, indo para Roma, ele foi picado por uma cobra lá na ilha de Malta. Paulo passou frio, passou fome, passou dificuldades tremendas, sofreu açoites e foi várias vezes preso, até que, por fim, foi decapitado em Roma. Paulo, portanto, ele experimentou alegria no sofrimento. Alegria apesar dos problemas. Atos 20, 24.
Alegria apesar dos difamadores, conforme ele registra na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Alegria apesar da morte. Ele diz isso em Filipenses 1, 21. E em 2 Coríntios, aqui um pouco antes, capítulo 4, você pode abrir comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. Olha o que ele diz aqui. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro é melhor do que o presente. O eterno é mais importante do que o temporal. Mesmo, queridos, que estejamos passando por benesses na vida, que não haja sofrimento, angústia, tristeza alguma, que estejamos bem, com saúde, bem amparados, com as amizades em dia, enfim, tudo está ok na nossa vida. O futuro que Deus nos reserva é infinitamente melhor do que o melhor que podemos ter nesta terra, o melhor que podemos colher nesta vida aqui. O eterno é muito mais importante do que o temporal, do que o terreno. E aqui, queridos, neste texto que acabamos de ler, aqui em 2 Coríntios 12, 7 a 10, que é o objeto da nossa meditação nesta manhã, Paulo fala de um sofrimento que muito o atormentou. Dentre vários que ele sofreu durante a vida, estão registrados na palavra, este o atormentou muito também. O espinho na carne. Não se sabe, de fato, o que era esse espinho na carne. Qual era o real problema enfrentado por Paulo, mas tudo leva a crer que era uma questão espiritual. Um demônio, mensageiro de Satanás, o esbofeteava. Paulo aprendeu não apenas a sobreviver a essas circunstâncias tão difíceis, tão adversas, mas ainda mais aprendeu a gloriar-se nelas e a sair delas vitorioso. Que grande exemplo, que grande testemunho o Senhor Deus preparou para nós. Há um grande contraste aqui neste texto e no que vem imediatamente antes ao registro que o apóstolo Paulo faz aqui. Em 2 Coríntios 2, olha o versículo 2 aqui, desse capítulo 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, Paulo registrando aqui, não é? Essa glória, essa bênção, esse presente, não é? Essa experiência maravilhosa, ele foi levado ao terceiro céu. E viu coisas magníficas, espetaculares, que ele diz aqui que não é nem lícito o homem falar, se referir, dizer. Mas imediatamente depois, ele descreve esse sofrimento dele, esse espinho na carne. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e agora estava experimentando as bofetadas de Satanás na terra. Esse é o contraste, queridos. Ele foi do paraíso à dor. Ele foi da glória ao sofrimento. Vamos então, queridos, pensar aqui juntos, por alguns instantes, alguns pontos importantes destas palavras, destas declarações, destas experiências do apóstolo Paulo com Deus. Vamos aprender um pouco. E com isso, creio que nós vamos aprender como nós podemos e devemos lidar com o sofrimento, com a angústia, com as adversidades que certamente nos alcançam também. Como filhos de Deus que somos.
Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que há um propósito de Deus em cada sofrimento. Olha o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos e irmãs, nesta mesma carta, Paulo diz que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar e para abençoar outras vidas. Deus está nos preparando para sermos consoladores. Deus fez isso com Paulo, Deus fez isso com outros irmãos do passado descritos na palavra. Deus fez isso com outros irmãos e irmãs na história da sua igreja. Podemos lembrar, por exemplo, que Jó, quando se trata de sofrimento, lembramos de Jó, não é? Mas devemos nos lembrar da fé que Jó também manifestou. Lembrar do Deus que cuidou de Jó, não é? Mas Jó morreu sem jamais saber o porquê do seu sofrimento. Não vemos lá no livro de Jó descrito, olha, Jó, você está sofrendo por causa disso. Não vemos. Ele simplesmente sofreu e foi cuidado, atendido pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, nós vimos que ele orou, rogou, pediu, insistiu com Deus por 3 vezes antes de receber uma resposta. Jó não recebeu resposta alguma. Paulo recebeu resposta. O que Paulo aprendeu e o que nós também precisamos aprender é que quando Deus não tira o espinho, não remove a angústia, a tristeza, a dificuldade, a enfermidade, seja o que for, é porque tem uma razão. Deus não permite que nós soframos por sofrer. Sempre há um propósito. Em segundo lugar, queridos, é possível que Deus queira revelar a razão do nosso sofrimento. Foi o que Deus fez com Paulo, mas não fez com Jó. Deus pode mostrar, pode revelar, pode dizer para nós o porquê estamos sofrendo. Mas Ele pode não dizer. Ele é soberano, Ele sabe das coisas. Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. No caso de Paulo, Deus decidiu lhe revelar a razão de ser do espinho. Era evitar que o apóstolo ficasse orgulhoso, pois ele não tinha acabado de ver, de estar no céu de Deus, de apreciar, de presenciar a glória do céu de Deus, com Cristo. Ele diz isso aqui. Lhe foi revelado isso. Ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas. E aí, imediatamente depois, Deus lhe envia um espinho. Para que ele não ficasse orgulhoso, soberbo. Quando Paulo orou, nem perguntou por que estava sofrendo. Ele não perguntou. Ele apenas pediu para que lhe fosse tirado esse sofrimento. Não poucas vezes Deus revelou as razões do sofrimento aos seus servos. Algumas vezes ele revelou, outras não. Ele revelou, por exemplo, a Moisés a razão que não lhe seria permitido entrar na terra prometida. Não é? Deus disse isso a Moisés. Deus lhe permitiu apenas olhar a terra prometida. Imaginemos isso, irmãos e irmãs. Moisés conduz o povo durante o deserto. Antes disso, luta com Faraó, não é? Para tirar o povo de lá. E depois passa a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Enfim, todas as lutas, dificuldades e a própria dura serviço daquele povo. Moisés lutando com aquele povo. Mas Moisés comete um pecado contra Deus. Quando ele fere a rocha, ao invés de falar a rocha, ele desobedece a Deus. Ele se deixa levar pela ira, por causa do povo, provocado pelo povo. Ele ofende a Deus. E Deus fala para ele, olha, meu querido, você não vai entrar naquela terra. Deus diz para ele o porquê do seu sofrimento, o porquê ele não entraria na terra. Deus ainda deu uma graça para ele, não é? Você vai avistar a terra, mas você não vai entrar nela. Deus
às vezes avisa o seu povo. Deus disse a Josué, porque ele e o exército de Israel haviam sido derrotados lá em Ai. Por quê? Deus disse para eles. Queridos, o que nós podemos compreender disso, o que está por trás de tudo isso é que o nosso sofrimento tem por objetivo nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos lapidar e nos usar. Não é em vão. Não é porque Deus é um carrasco. Pelo contrário, Deus é amoroso. Deus é um pai que disciplina os seus filhos. Deus é um pai que coloca os seus filhos nos seus devidos lugares. Tiago, no capítulo 1 do seu livro, os versos 2 a 4, Tiago diz assim, você pode abrir também a sua Bíblia lá comigo. Tiago 1, 2 a 4 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso, ele quer nos colocar no nosso lugar, quer nos aperfeiçoar, nos lapidar para nos usar. Cada vez melhores nós devemos estar para sermos cada vez mais usados pelo nosso próprio Deus. Queridos, outra coisa que nós podemos aprender desse texto, e aqui lendo, não só esse texto, mas em outros lugares das Escrituras e na própria experiência do apóstolo Paulo, nós vemos que Deus nunca nos repreende se nós perguntarmos o porquê, ou se nós pedirmos que Ele remova o sofrimento. Deus não vai nos repreender. Ele não fica zangado conosco quando nós perguntamos o porquê disto ou daquilo, ou quando nós pedimos que sejamos aliviados, seja da enfermidade, seja da angústia, da aflição, do problema, enfim, do que quer que seja. Não há registro de que Deus tenha repreendido a Paulo pelo fato de ele ter pedido isso. Porque Deus entende, queridos, a nossa fraqueza. E Ele espera que nós clamemos quando nós estivermos passando pelo sofrimento, pela dificuldade. Ele nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Se nós olharmos, eu fiz uma pequena pesquisa ali no livro de Jó, Jó perguntou por 16 vezes por quê? O porquê do sofrimento dele. O porquê daquelas questões todas na sua vida. E Jó também se queixou por 34 vezes. Jó fez isso. Ele gritou com toda a força da sua alma. Então isso não é pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, ele pediu a remoção da sua dor. Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, e aí está também a chave da questão, não é? Contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Mateus 26, 39. O próprio Senhor Jesus clamou ao Pai que Ele tirasse a dor, mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Então Deus não nos repreende por perguntarmos e nem por pedirmos que Ele tire de nós o sofrimento. Pelo contrário, queridos, devemos lançar ao nosso Deus todas as nossas dúvidas, ansiedades, tristezas, dores, aflições, angústias, enfim, tudo lancemos diante do nosso Deus. Ainda, queridos, nesse versículo 7, nós podemos ver que o sofrimento pode ser um dom de Deus. O sofrimento, um presente de Deus. Como é que nós podemos pensar a respeito disso? Como é que nós podemos entender algo assim, queridos? Temos um exemplo aqui também, em Filipenses 1:29. Você pode dar uma olhadinha lá, é um texto assim, por um lado intrigante, mas por outro grandioso, abençoador, confortador.
Filipenses 1:29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, nós temos a graça de Deus não apenas ao crermos em Cristo. E quando dizemos isso, ou quando Paulo diz isso, é que muitos podem pensar assim: bom, crer em Cristo é um presente, é uma graça tão maravilhosa. Crer em Cristo, nós estaremos no céu de Deus. Crer em Cristo, nós estaremos sempre, para todo sempre, na presença de Deus. Então isso é graça. Sim, isso é graça. Mas o que o apóstolo diz aqui é que não apenas vocês receberam a graça de crer, ou para crer, mas também graça para sofrer. O sofrimento, então, no entendimento do apóstolo Paulo, aqui, e passando para nós, é graça. Queridos, quando nós olharmos ou conseguimos olhar o sofrimento como graça de Deus, que serve então para nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos lapidar, que serve então para nos usar cada vez melhor, cada vez mais, então nós vamos entender e vamos ver que de fato o sofrimento é dom de Deus, é graça de Deus, é um presente de Deus. Quando nós olharmos de forma diferente para o sofrimento, vamos ver que é a sua graça. Queridos, nós como ainda humanos, pecadores, não é? Fracos ainda na nossa fé por vezes, nós temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Essa é a nossa tendência. Essa é a tendência do ser humano. Não é? Olha o que Jacó disse em Gênesis 42, 36. Jacó. Então lhes disse Jacó seu pai, isso quando os irmãos de José, os outros filhos de Jacó, voltam do Egito sem Benjamim. Vocês lembram dessa história, não é? Depois deem uma lida lá para recordarem melhor. Gênesis 42, 36. Então, depois de Jacó saber dos seus filhos que Benjamim não estava com eles, que Benjamim havia ficado por ordem do Egito, por ordem do segundo de Faraó, né, no caso de José, que eles não sabiam ainda que era José. Enfim, Jacó pergunta, né, Jacó diz ainda para os seus filhos: tendes me privado de filhos. José já não existe, não é? Porque ele nem sabia que José estava vivo. Simeão não está aqui. E ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Na verdade, aqui foi um episódio um pouco antes, não é? De Benjamim ter ficado, né? Na verdade, ficou Simeão lá, eles foram buscar Benjamim, que tinha ficado com o seu pai, para daí levar ao Egito, porque José queria ver a Benjamim. Mas, enfim, o ponto principal aqui é Jacó dizendo isso, não é? Eu já estou sendo privado dos meus filhos. Não é? Desse José, de Simeão, e agora ainda mais de Benjamim. Mas é porque ele ainda não entendia, é porque ele ainda não sabia, é porque ainda ele não tinha visto qual era a bênção que viria depois deste evento. Eles seriam levados para o Egito. Estavam passando fome em Israel, não é? E no Egito havia abundância de alimentos, que Deus já havia preparado todas as coisas, e Deus então estava mandando buscar a sua família, o seu povo, o povo da aliança, para que não perecesse de fome em Israel. Queridos, da mesma maneira, o espinho de Paulo era uma dádiva, porque através daquele incômodo que ele estava sofrendo, Deus protegeu a Paulo daquilo que ele mais temia: ser desqualificado espiritualmente. A soberba, o orgulho, destrói, acaba conosco, nos separa de Deus, nos faz distanciarmos-nos de Deus. Deus queria proteger a Paulo,
para que ele não se ensoberbecesse. Não é isso que diz no versículo 7? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele sabia que o orgulho destrói. Ele entendeu como algo que Deus fez a seu favor e não contra ele. E Satanás pode ser o agente do sofrimento. Aprendemos aqui, não é mesmo? Não aconteceu com o próprio Jó? Satanás foi pedir autorização para Deus para ferir a Jó. E Deus permitiu. Deus pôs limites na ação de Satanás com relação à vida de Jó. Mas, queridos, é Satanás ou Deus quem está por trás do espinho na carne de Paulo? Como é que um mensageiro de Satanás pode cooperar para o bem de um servo de Deus? Parece uma contradição, não é mesmo? Mas a verdade é que Deus usa os mensageiros de Satanás, até o próprio Satanás, na vida dos seus servos. Deus domina sobre todas as coisas. Queridos, não existe essa questão de uma luta do bem contra o mal, como que se com forças iguais, não é? O bem é Deus e o mal é Satanás. E estão em pé de igualdade com relação a poder e força. Absolutamente. Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente, que tem todo o poder. Não há Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus. Aprendemos sobre isso, queridos, que fala exatamente sobre a soberania de Deus no relato da vida de Jó. Lá nós lemos que os mesmos planos de Satanás podem ser usados em nosso benefício e no avanço do reino de Deus. O diabo intentou contra Jó, mas Deus transformou em bênção para Jó e para muitos outros. Portanto, Deus usa o que Ele quer, como Ele quer, tanto para o sofrimento, quanto depois para trazer o consolo, a graça, o alívio. O versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus nos conforta dentro e diante das nossas adversidades. Deus nos conforta. Deus fez isso com Paulo, fez isso com Jó, fez isso com Cristo, faz isso conosco. A resposta que Deus deu para Paulo não era a que ele esperava, não era a que ele queria, mas era a resposta que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não o havia abandonado. Paulo não iria sofrer sozinho. Deus estava no controle da sua vida e operava na vida de Paulo poderosamente. Precisamos compreender então, assim, queridos, como Paulo, que Deus está conosco. Compreendemos isso? Sentimos isso? Que Deus está no controle, que Ele é soberano, Ele é bom e Ele é fiel. Nós vemos isso, nós compreendemos isso, nós reconhecemos isso na vida dos servos de Deus, registrados na palavra, mas reconhecemos isso na nossa própria vida, no nosso dia a dia, na prática do dia a dia, nas 24 horas de cada um dos nossos dias. Percebemos isso, queridos? Que Deus é bom, é fiel, que Ele está no controle, que Ele está conosco. Nós cremos, querido, nas palavras da Bíblia, quando o próprio Senhor Jesus diz, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Cremos nisso. Cremos nisso, queridos, quando o Senhor Jesus nos diz, eis que estou convosco todos os dias, até o fim das eras, dos séculos, até a consumação de tudo. Cremos nisso. Vivemos isso, queridos. O Jó entendeu isso. Ele disse, eu sei que tudo podes
E ninguém pode frustrar os teus desígnios. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode desviar-nos do olhar de Deus, da ação de Deus. Nem o nosso próprio pecado, irmãos. Não é isso que a palavra também nos diz? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui ainda nesse versículo 9, nós podemos dizer que a graça de Deus é suficiente no tempo do sofrimento. Ele diz, a minha graça te basta. A minha graça, ele entendeu da parte de Deus, é suficiente para você. É suficiente no tempo do sofrimento. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, não é mesmo? Mas deu algo melhor. Melhor que a própria vida. A sua graça. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que a sua graça é melhor do que a vida. Temos até um cântico, não é? A sua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Falar isso quando está tudo bem é fácil. Mas quando as coisas não estão bem, a sua graça é melhor do que a vida. E é por isso, queridos, é pela graça que nós enfrentamos os sofrimentos com vitória. O que é graça, queridos? O que é graça? É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Isso é graça. Cada uma das nossas necessidades. Não dos nossos desejos, não dos nossos gostos, não daquilo que queremos. Mas é de acordo com as nossas necessidades. Todas elas. Quaisquer que sejam elas. Graça, queridos, é o que Deus nos dá quando não merecemos. É suficiente graça. Graça maior do que o nosso pecar. Já ouvimos isso também, não é? Já cantamos isso também. Queridos, se a graça de Deus é suficiente, e foi suficiente para um homem que deixou família, amigos, a fim de plantar igrejas em ambientes hostis, como Paulo, que sofreu naufrágios, foi aprisionado, apedrejado. Eu tenho a plena certeza, e quero crer que vocês também, que nós todos, de que a graça divina é mais do que suficiente para qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar. Quem de nós já sofreu isso que Paulo sofreu? Quem de nós, queridos, sofreu o mínimo do que Cristo sofreu? Quem de nós? A graça de Deus é suficiente. Foi suficiente para eles. É suficiente para nós. Precisamos crer nisso, viver isso. Ainda mais no versículo 9, queridos. Pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. E se Deus decidir isso? Como fez com Paulo? Não tirou o sofrimento dele, não removeu o espinho. De todos, queridos, esse aqui é o princípio, creio eu, mais difícil para nós convivermos, compreendermos. Quantas vezes nós já pensamos e falamos, Senhor, por que eu estou sofrendo? Não é proibido perguntarmos, não é? Não é pecado perguntarmos. Mas quantas vezes falamos isso? Por que estamos sofrendo assim, desta forma? Por que estamos sofrendo até agora? Por que o Senhor ainda não agiu? Será? Será que essa pergunta, por que o Senhor ainda não agiu? Obviamente, se perguntamos assim, é porque não estamos ainda entendendo a graça. Não estamos vendo ainda a ação de Deus. Mas se Deus não remover de fato o sofrimento, o que Ele vai fazer? O que Ele está fazendo? Ele nos ajuda, está nos ajudando, ou nos ajudará na nossa fraqueza. Vai nos consolar com a sua graça, vai nos assistir com o seu poder, como Ele fez com Paulo, com Jó, como Ele fez com Jesus. A nossa alegria, queridos, não se baseia na natureza das nossas
circunstâncias. Olha o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Coisa de doido. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu disse que é coisa de doido, não é? É coisa de Deus, de filho de Deus, de gente que entende, que caminha com Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus. O que determina, queridos, a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas como essa pessoa reage. Como nós reagimos diante das adversidades? Como reagimos diante das dificuldades, do sofrimento? Como nós reagimos? Queridos, não é o que as pessoas nos fazem, mas como nós reagimos às questões que as pessoas nos fazem. Há pessoas que são infelizes tendo tudo. Humanamente falando, as pessoas têm tudo, mas são infelizes. Mas há outras que são felizes, humanamente falando, não tendo nada. Não é? Portanto, queridos, a alegria, a verdadeira alegria, não está fora de nós. A verdadeira alegria está dentro de nós. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas. Não é isso. Por vezes nós somos levados a pensar assim. Se temos coisas, então estamos alegres. Ou então ficaremos alegres. Se temos saúde, estamos alegres. Se temos casa, carro, trabalho, renda, família, enfim, estamos alegres. Mas Paulo estava contente mesmo passando por toda sorte de adversidades. 2 Coríntios 11, pouquinho antes aí, os versos 24 ao 27. 2 Coríntios 11, 24 ao 27. Olha algumas coisas que ele relata aqui. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Paulo sofreu todas essas coisas. Mas ele comenta agora também em Filipenses capítulo 4, os versos 10 e 11. Filipenses 4, 10 e 11. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor e não nas coisas. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, portanto, não foi apenas uma vez que Deus o consolou, o ajudou, o auxiliou, cuidou dele. Uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Usou pessoas para abençoar a Paulo, consolar a Paulo. Deus faz isso. Deus fez isso na vida dele, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não em algumas situações eu aprendi a viver contente, mas em todas. Portanto, queridos, finalizando, a chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em função do amor de Cristo. É o que Paulo diz aqui no versículo, nos versos que que estamos vendo, não é? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, verso 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando reconheço a minha fraqueza, a minha dependência, me apoio em Cristo, então venço. Sou forte, vitorioso.
Por causa de Cristo. Paulo não se considerava um prisioneiro de Roma, um prisioneiro de César, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Ele sofria por amor a Cristo. Sua razão de viver era glorificar a Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Queridos, diante do nosso sofrimento, seja na enfermidade, seja na escassez, seja qualquer problema, dificuldade, tribulação que estejamos sofrendo, é tornar Cristo conhecido. Que dureza, não é? Que desafio, não é? Diante do sofrimento, da dificuldade, da angústia, tornarmos Cristo conhecido. Quando nós estamos num leito de enfermidade, tornar Cristo conhecido. A minha graça te basta. Proclamar o Evangelho salvador, consolador, santificador, animador de Cristo. Que grande desafio. Um conhecido missionário, Jim Elliot, que fez as suas missões diante dos astecas, ele disse isso, uma frase super conhecida dele: não é tolo perder o que não se pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Vou repetir: não é tolo perder o que não se pode reter, para ganhar o que não se pode perder. O que ele está querendo dizer aqui? Não é tolo, não é falta de senso, não é nécio perder aquilo que nós não podemos reter, perder aquilo que nós não podemos guardar, perder a saúde, perder amigos, perder os bens. Não é tolo perder, não é nécio, não é mal perder isso, pois nós não podemos segurar isso, nós não podemos garantir isso, podemos? Em 1989, muitos tinham centenas de milhares de reais na conta corrente aqui no Brasil. Mas num determinado dia, sem muitos saberem, sem a maioria saber, simplesmente o governo veio e bloqueou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha milhões de cruzeiros na época, não tinha mais acesso. Depois desvalorizou-se demais e puderam, depois de muito tempo, tirar umas ninharias. Perder o que eu não posso segurar, o que eu não tenho domínio, não é tolo. Para ganhar o que não se pode perder. O que eu não posso perder? O que não podemos perder? A graça de Deus, a graça da salvação em Cristo. Não se pode perder, porque é Ele que garante, e não nós. A garantia da salvação está em Cristo e não em nós. A graça é dele em nosso favor, para nós. Portanto, queridos, Deus pode usar até o nosso sofrimento para a glória dele. Paulo diz aos Filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. As lutas que ele sofreu, a igreja foi estimulada. Os santos na casa de César foram abençoados com o conhecimento e entendimento, com a conversão do Evangelho. As cartas que ele escreveu, há algumas, 2 ou 3 aqui, que ele escreveu da prisão. E estas cartas chegaram às nossas mãos e nos abençoam a igreja. Vão e fazem a colheita dos eleitos. Bênção para a glória de Deus. Encerrando então, queridos, concluindo aqui com algumas aplicações breves, rápidas. Em primeiro lugar, queridos, Deus é soberano e sábio para equilibrar nas nossas vidas fardos e bênçãos, sofrimento e glória. Deus sabe
Até onde podemos suportar? Pois ele, dentro da dificuldade, ele nos vai fazer suportar. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Tem gente que diz, tem gente que acusa outros. Ah, você está doente? Está lhe acontecendo isto ou aquilo? Por causa do seu pecado, por causa deste pecado ou daquele pecado. Claro que em nível geral, os pecados, as enfermidades, as dificuldades, as mortes, enfim, no geral é causa do pecado. Não é mesmo? Porque no dia em que dela comeres, o dia que comer desse fruto, certamente vocês vão morrer. Enfim, mas o que nós queremos dizer aqui, afirmar aqui, e esse pecado específico, ou melhor, esse sofrimento específico de Paulo não veio por causa de um pecado. Pelo contrário, veio para evitar o pecado dele. Não é isso? É o que diz no versículo 7. Para que eu não ficasse soberbo, orgulhoso com o que eu vi nas revelações. Então foi-me posto isso, para me proteger, para me preservar. Portanto, queridos, um sofrimento pode vir contra nós, ou em nós, para nos preservar, para nos livrar do pecado. Que bênção isso! Portanto, queridos, há uma coisa pior do que a enfermidade, que é o pecado. É o pior e o pior de todos os pecados é a soberba, o orgulho. Deus queria livrar a Paulo disso. Em quarto lugar, aflições físicas não necessariamente são impedimentos para fazermos a obra de Deus. Pois Paulo, com esse espinho na carne, se era ou não algo de enfermidade, não sabemos. Como disse no princípio, parece-nos que era uma questão de fato espiritual, não é? Mas isso não o impediu de fazer a obra de Deus, pelo contrário. Quando estamos enfermos, estamos proibidos de fazer a obra de Deus? Estamos impedidos pela enfermidade de fazermos a obra de Deus? Eu já disse aqui várias vezes. Podemos pelo menos orar. Se ainda temos consciência no leito de enfermidade, podemos orar mesmo que silenciosamente. Fazermos a obra de Deus, interceder por quem quer que seja. Ao nosso Deus, fazermos a obra do nosso Senhor mesmo estando enfermos. Paulo estava na prisão, escreveu cartas. Paulo estava preso em Roma e recebia gente e pregava o evangelho. Gente, soldados estavam amarrados, algemados com ele. Enquanto ele pregava para outros, estes ouviam o evangelho, ouviam a palavra de salvação. Então, a prisão, a doença, nada poderia impedir Paulo de proclamar o evangelho da salvação. A palavra não está algemada. E por último, aprendemos, queridos, que podemos sempre descansar no Senhor, na sua graça, na sua palavra bendita. Descansar no Senhor, assim como ele fez com Paulo. E Paulo entendeu quando Deus disse e agiu e atuou na vida dele: a minha graça te basta. Paulo, sinta-se descansado, confortado, alimentado, cuidado, protegido. A minha graça te basta. Você vai ter esse sofrimento, eu não vou tirar esse espinho de você, mas a minha graça é muito melhor do que a vida e vai cuidar de você. Que seja assim conosco, que tenhamos essa mesma compreensão, esse mesmo entendimento, esse mesmo sentimento de que Deus cuida de nós. Somos assim consolados e confortados pela sua presença nas nossas vidas, pelo seu poder, pelo seu Santo Espírito, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque é de fato a tua palavra que penetra profundamente no mais profundo do nosso ser. Obrigado, Pai, porque o Senhor mesmo é quem nos conforta, é quem nos ajuda, nos auxilia, é quem trata de nós, é quem nos protege. E assim, ó Deus, queremos
nesta manhã, agradecer-te, ó Deus, por esse grande amor, por esta grande demonstração prática de amor na vida do apóstolo Paulo, de Jó, na vida de Cristo enquanto na terra, na vida dos servos do passado, nas nossas vidas hoje, nas nossas vidas amanhã e até a consumação dos séculos. Nos dê essa graça, nos dê essa alegria de compreendermos e sentirmos a tua mão, o teu cuidado sobre os teus filhos. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos de pecarmos contra o Senhor. Ó Deus querido, entregamos-nos, portanto, ao Senhor uma vez mais. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim oramos, assim agradecemos, assim pedimos, no nome santo, bendito, precioso, grande, imenso, poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, as consolações, a presença, as virtudes, o consolo imenso do Espírito Santo de Deus estejam conosco, o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uma boa semana a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.